Olá pessoal, sou Joé de São Paulo, estamos no terceiro vídeo dessa série sobre depressão e hoje a gente vai continuar falando sobre a possibilidade de encontrar algo bom no meio de toda essa dificuldade. Vem com a gente que o tema tá muito legal. Estou mais uma vez aqui com a minha amiga Nanda para a gente continuar essa série, mas também, como vocês já viram, com toda a família hoje, porque falar de depressão sem que se traga a família é quase impossível. E hoje também com meu grande amigo Cris. Nessa história, falando de depressão, o que a gente chega nesse ponto a compreender é que às vezes a gente recebe de Deus presentes embrulhados em saco de pão. Muitas vezes as doenças são assim. Se a gente pensa, por exemplo, Nanda e Cris, tanta gente que a gente conhece que foi acometido por um câncer, por exemplo. O câncer é uma doença tão difícil, tão dolorosa para todo mundo. E na maioria das vezes, as pessoas que são acometidas, quando elas recebem a notícia, ou ela cai de vez, ou ela se levanta com uma força tamanha, né, que a gente depois olha, puxa, essa pessoa não era nem de longe o que ela está se tornando agora por conta exatamente desse câncer. E eu penso também na depressão exatamente assim. A depressão como uma doença que pode nos fazer ficarmos muito melhores do que nós já éramos. Então a pergunta que a gente pode se fazer é: será que essa doença não veio como um presente embrulhado num saco de pão? Olá, pessoal. De fato, a depressão ela é como um câncer na alma. Nos causa dores terríveis, mas a dor ela nos deixa alerta, porque a dor da depressão ela também traz o medo e quando você sente medo você fica alerta a qualquer barulho, a qualquer movimento. Eu me vi por várias vezes exatamente vivendo esse trajeto de buscar na pior situação da minha história o que aquilo poderia me tornar uma pessoa melhor. E eu fui descobrindo que eu não prestava atenção nas pequenas coisas, que eram as coisas mais simples. O sorriso dos meus filhos, os meus filhos quando eu acordava, eles sempre têm a mania de fazer café da manhã e trazer a cama. E aquilo ia me despertando, ia me acordando com um amor fora da destruição que eu estava vivendo. Então, há sim coisas muito boas, mesmo num tempo tão difícil. E o que mais nos ajuda nesse momento é a família, né? Porque no caso o meu filho Lucas, o meu esposo todos os dias me dizer que eu era linda mesmo eu não me vendo assim, porque a depressão causa em você uma baixa estima muito grande, você se vê a mulher mais inferior, né? E todas essas coisas foram me trazendo de volta. É como se alguém entrasse na escuridão da minha alma, começasse a pegar a minha mão e me trazer de volta para a superfície, para eu enxergar novamente as coisas boas que a depressão já não me deixava mais enxergar. Assim como ela dizia agora há pouco, dar importância ao que é mais importante, né? Tanto para quem está passando pela situação, quanto para quem está junto com a pessoa na situação. Começamos a valorizar aquilo que era mais importante. E como a gente estava falando em relação ao câncer, né, as pessoas quando saem dessa doença, elas saem muito melhoradas, muito mais resilientes e fortes. Também da depressão, né, quando a gente de fato passa por essa experiência, a gente sai dela dando muito mais valor à vida, muito mais valor à família, aos amigos. A gente começa a se passar por aquele processo de recuperação do que a gente perdeu. Por exemplo, a gente perdeu a autoestima. A gente estava com uma baixíssima autoestima. Não tomava banho direito, não conseguia se alimentar, não conseguia dormir direito. Então, claro, como a Nanda disse agora há pouco, já não se achava mais bonita, por mais que as pessoas digam isso. Então, quando a gente sai desse momento de dor, da depressão, tudo isso começa a ter valor. A gente começa de fato a dar valor ao que tem valor. A depressão ela causa uma noite muito escura. Você não consegue ver quase nada. É quase incapaz de você perceber alguma coisa. O lado bom dela é
parecido com aquele ditado, se não te matar, te fortalece. Era quando meu esposo chegava em casa e ele voltava. Ele voltava do medo que eu tinha dele não voltar. Era quando meu filho abriu o olho e ele estava tudo bem. Quando um amigo me visitava e há muito tempo eu não via, um deles era o Joedson, e a gente às vezes ficava um ano sem se ver, mas quando ele ia na minha casa é como se nós nos víssemos toda semana. Os pequenos gestos do bombom que o meu esposo trazia para mim na mochila, e o café da tarde, o abraço carinhoso, o abraço mais demorado, mais apertado. E uma das experiências assim que eu queria contar, Joedson, foi uma das mais forte para mim na minha depressão, onde eu desacreditei em Deus e eu fiquei praticamente aí 7 anos sem a igreja. Eu não ia mais à igreja e eu não tinha mais vontade de ouvir falar sobre Deus. Os meus filhos estavam muito agitados numa certa manhã e eu sentei à minha mesa e eu pedi para que Deus, às 11 horas da manhã, meus filhos dormissem, que eu queria descansar. Mas não era um descanso físico, era um descanso mental, a minha mente não parava. E os meus filhos dormiram. E no que os meus filhos dormiram, eu também dormi sobre a mesa. Quando eu acordei, havia um beija-flor dentro da minha casa. E esse beija-flor, ele permaneceu dentro da minha casa por 15 dias. E aonde eu ia, esse beija-flor ia sobrevoando a minha cabeça. E ali eu vi um sinal, como se ele ali me dissesse, através da natureza, que é mais natural: eu te amo, estou contigo, tá tudo bem. Só estou te ensinando, você está aprendendo algumas coisas agora, tá tudo bem. E todo lugar que eu ia da minha casa, esse beija-flor, ele vinha, ele dormia, minha casa era de telha, e ele dormia exatamente onde eu dormia. Ele ficava na minha reta. E ele ficou 15 dias e nós tentávamos tirar ele de casa, porque na verdade no começo eu não tinha entendido muito bem ainda, que era uma experiência que eu estava tendo ali extremamente espiritual, sobrenatural. E eu descobri que a vida está nas coisas mais simples. Está no sorriso de um amigo que você não vê há algum tempo, está no sorriso do seu esposo quando ele volta do trabalho, está no sorriso do seu filho quando chega do colégio, está nas pessoas da sua comunidade quando você chega e elas sorriem para você. Um abraço do meu esposo me acalmava muito, dos meus filhos. E esse beija-flor, ele foi um marco na minha história com a depressão, porque a minha casa ficou sendo muito visitada por conta desse beija-flor, que foi um grande sinal de Deus na minha vida. Nossa. E quando a alegria voltou e eu já sorria, eu já levantava por mim mesma, eu já estava me achando mais bonita, já estava arrumando meu cabelo, eu ia no salão de uma amiga minha, arrumava o meu cabelo. Quando eu comecei a me sentir melhor, o beija-flor foi embora. Passar pela depressão de fato faz com que a nossa espiritualidade também ascenda. É um processo de autoconhecimento muito profundo, realmente, né? Mas isso também é um sinal de que a doença veio para te trazer com ela também muitas experiências, porque tudo que a gente aprende, de fato, a vida nos permite aprender para a gente compartilhar com outros. Então, e esse é o processo da espiritualidade. Como você já disse em outro vídeo, seu, um dos primeiros, eu tenho uma frase que eu trago ela comigo, que é: história encontra história e história cura história. E eu achei isso, lendo, interessantíssimo. E a partir disso eu entendi o que a depressão fez um bem maior em mim. A depressão me trouxe a alegria de poder ajudar aqueles que não conseguiam encontrar o caminho. Então, aí entra essa frase: a minha história precisava encontrar outras histórias e a história precisava curar outras histórias. Então, quando você entra nesse lugar tão secreto e sombrio, você começa também, quando você sai para fora, você começa a enxergar as outras almas. Eu sempre dizia: fulano, eu acredito que você está assim hoje. E aí as pessoas começavam a vir. Aquilo me alegrava. Os frutos daquilo que você vive, você consegue superar, é daquilo que você vai viver. É das piores derrotas da sua vida, que quando você consegue se levantar, é disso que você vai viver. É da força que você conseguiu
para chegar no último degrau. Então, as pessoas vinham me procurar muito, Joedson, e me procuram até hoje. Quando você encontra uma pessoa, eu já passei por isso, né? Que a pessoa te enxerga, seja com um olhar ou com uma boa conversa. De fato, você não quer. Você quer toda semana visitar aquela pessoa para você sair abençoado dali. E isso aconteceu muito e eu fico muito feliz de esse câncer da alma ter um bem hoje para vocês que estão nos assistindo, né? Se você tiver assim, tiver dessa forma, eu quero que você saiba que os seus amigos são pontes. As pessoas que estão do seu lado, elas precisam ser ponte para você passar. Mas você nunca pode se esquecer de que a maior força sai de dentro de você. A sua capacidade de olhar o pequeno sorriso que o seu amigo der e dar valor àquilo. Porque a depressão, ela é praticamente quase incurável. Ela todos os dias ela bate na sua porta e te pede para entrar. E se você deixar ela entrar, ela vai exterminar a sua vida. Então você tem que bloquear ela todos os dias com aquilo que tem mais valor para você. E eu vejo com tudo isso, assim, a gente vai aprendendo muito, né? A lidar com as situações convivendo, né? E algumas frases eu fui criando durante esses processos que ela passou, né? Uma delas é isso, né? A nossa força, ela falou agora, né? A nossa força está naquilo que aí vivemos. Hoje você diz não à depressão, amanhã você diz de novo, vindo desses pequenos gestos da sua família, dos seus amigos, das pessoas que Deus coloca ali do seu ladinho. A vida se encarrega de colocar diante de nós as coisas boas e as ruins. É como a gente pegar um carro e sair pela rua. A gente não escolhe encontrar prédios, farmácias, postos. Estão diante de nós. Assim será com a vida. Mas o que depender de você e o que depender de mim, eu preciso escolher tomar decisões alegradoras. Eu preciso fazer escolhas que alegrem a minha vida. Porque as tristezas virão, mas se a gente fizer as escolhas dia após dia, escolhas alegradoras, a gente vai estar num caminho que de fato vai fazer com que a gente encontre cada vez mais a alegria dentro de nós. Vamos juntos, se ajunte a nós. Sempre a vida se encarrega de colocar pessoas certas perto de nós para nos fazer tirar desse lugar e nos mostrar como tudo está no lugar certo, na hora certa. Se conseguíssemos enxergar além do palmo adiante do nosso nariz, conseguiríamos ver que tudo está sendo planejado para que tudo isso faça estar prontos para ajudar tanta gente. Quando a depressão começa a sair, é como alguém que está abrindo a janela e abrindo-a vê um grande sol que se coloca diante da sua vida. Esses vídeos têm essa intenção de mostrar para você que um grande sol ainda virá e raiará sobre a sua vida, sobre cada fase da sua história. Quando tudo parece estar perdido e acabado para nós, olhe bem à sua volta. Existe alguém que Deus já trouxe e como amigo ao seu lado aí está. Será que precisamos perder pessoas, coisas, gente que se ama e tudo mais? Pessoas vão e voltam, mas não se perde aquilo que nunca se teve, e nem há tempo ou distância para nos separar de quem está presente e vivo em nós, dentro em nós.
outra chance. Por essa história Deus te faz buscar o céu. Se levante, olhe pra cima, Deus se inclina até você. Curta o nosso canal, a gente se encontra num próximo vídeo, talvez com toda essa galera. Agora eu vou falar de um outro tema. Vamos, beijo, tchau! Tchau!